Nada como um sextou de feriadão tomando uma vitaminazinha de abacate para relaxar, né? Meus queridos, vamos direto ao assunto. Amanhã, dia 3 de maio, será o mega show da cantora, da artista Lady Gaga aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana. E, obviamente, já tem líderes políticos e religiosos criando fanfics, vamos dizer assim, fanfics, criando que amanhã vocês verão o que vai acontecer, Vamos lá, mandaram para mim o seguinte: canal Daniel Lopes. Obviamente, ele se coloca numa posição de líder, né? Ele sabe tudo da vida do mundo espiritual. Ele botou o seguinte: a verdade sobre o show da Lady Gaga no Brasil. É a verdade. A verdade dele é a verdade absoluta. Ok, vamos lá. Ele diz o seguinte: ele diz que a Lady Gaga, assim que chegou ao Brasil, mandou apagar todas as luzes do aeroporto. Isso já é um grande sinal. É um grande sinal, né? Ele diz que na última vez que ela veio ao Brasil, acho que foi em 2012, ela pediu 6 lhamas. E que, de acordo com as escrituras sagradas, isso tem um grande sinal, certo? Um grande sinal. E, obviamente, né, a coisa mais clássica quando acontece um show desse aqui no Brasil. A Lady Gaga, quando entrar no palco, vai abrir um portal e os demônios vão sair para a cidade do Rio de Janeiro. E é óbvio que isso influencia muito os cristãos, porque, assim, eu não questiono o mundo espiritual, eu não questiono Deus, demônio, entidades, eu não questiono isso. Eu questiono isso aqui que está acontecendo, sabe? Você querer influenciar a massa cristã com lorotas, com falácias, né? E é muito fácil enganar cristão, porque o que você fala para enganar cristão? Você fala de macumba, você fala de comunismo, né? E atualmente você fala o quê? De liberdade, né? Uma liberdade essa que existe. Aqui no Brasil não existe cristofobia, né? Cristãos são mortos lá no Oriente, por aí. Aqui você tem total liberdade de sua fé. Ok? Então aqui no Brasil não existe esse negócio de cristofobia, que as pessoas te odeiam porque você é cristã, porque você é cristão. No máximo que eu vejo são pessoas, tipo assim, querido, ele é cristão, é um chato pra cacete. Realmente, porque uma coisa que eu vejo muito acontecendo é o cristão, né, querendo impor a sua fé para os outros, porque a minha Bíblia é a verdade absoluta, porque meu Deus é o único Deus que salva, restaura, liberta, entendeu? Isso eu vejo, porque aí você se torna chato. E as pessoas tendem a se afastar de pessoas chatas. Experiência própria, né? Ok. Certo? Agora, você ser morto no Brasil porque você é cristão, isso não existe não. Cristofobia no Brasil, não existe não, não existe não. Então é muito fácil enganar cristão. Você fala de liberdade, comunismo e macumba, certo? E eu ainda fico chocado, cara. Desculpa, mas assim, em 2025 eu ainda fico chocado como é que os cristãos reagem a essas notícias como esta aqui, né? Que a Lady Gaga vai abrir um portal, né? Em Copacabana, os demônios vão sair. O mesmo assunto aconteceu lá atrás, faz um ano, no show da Madonna. Eu estava saindo para pegar o metrô para ir ao show da Madonna, que eu sou fã, né? E mandaram um áudio para mim. Rafael, é isso, um áudio de 8 minutos falando que a Madonna ia entrar no palco, ia abrir um portal, que os demônios iam sair, que os demônios iam entrar na cidade do Rio de Janeiro, né? E daqui eu vou ler só alguns comentários aqui, ó. Sempre tem uma brincadeirinha de homem hétero, né? Aqui, ó. Homem que chuta Lady Gaga, com uma bandeirinha LGBT. Né? Que engraçado. Aqui, ó. Um comentário aqui, ó. Rio de Janeiro, palco de idolatria ao demônio. Outro. As trevas não suportam a claridade. Outro. Aqui, ó. Engraçado que nessa mesma época do ano foi o show da Madonna e já sabemos o resto da história. Qual o resto da história? Que eu não sei, né? Vamos lá. Não é à toa que o Rio está como está. Ana França. Querida, eu ia ler todos os comentários, depois ia comentar, mas vamos lá. Não é à toa que o Rio está como está. O Rio está como está não é por causa da Madonna, não é por causa da Lady Gaga. O Rio está como está por causa dos políticos. O Rio está como está porque os políticos nos roubam, corrupção. O Rio está como está também porque a sociedade brasileira transformou políticos canalhas em artistas.
E vocês se idolatram passando para tudo que eles fazem. É por isso que o vídeo está como está. Vamos lá, vamos com calma. Aqui, ó. Absurda decadência das autoridades brasileiras. Satanista ritual no Brasil. Os famosos de Hollywood crescem fazendo magia negra. Outro, o Rio é uma das únicas cidades brasileiras que está na linha dos resilientes do Roxferros, que ainda não aconteceu nada. O nome do show é Mayhem on the Beach. A playlist das músicas dela tem só nome estranho. Liguem os pontos, se algo acontecer, já sabe. Vamos lá. Mais comentários. Mais uma catástrofe à vista. Tá repreendido. Valeu? Tá repreendido aí, ó. Pessoa que não tem nem... O cara ou a mulher tão empoderado, né? Sabe tudo que o perfil dele nem tem foto, né? Mas dá a opinião que ele coloca, né? Outro. Ela vem para trazer as trevas. Apagão no Brasil, para ser bem claro. Tá. E aqui, né? Eu não quero me estender no vídeo. E aqui... se continua aqui os comentários. Vamos lá, meus queridos. Vamos lá. Cara, vamos lá. Desde os anos 80, os cantores pop, eles utilizam essa dualidade, santo com profano, anjo com demônio. Pra quê? Porque isso chama atenção, e realmente chama atenção. Eu vou dar um exemplo da minha época, o Digimon, a primeira temporada, Digimon Adventure 1. Os personagens, os desenhos principais eram o Angemon e o Devimon. O demônio e o anjo. Numa luta louca no capítulo 13, a vez de Patamon. Porque isso chama a atenção. Os cristãos estão tão bitolados, tendendo ao fundamentalismo, que ele diz que Madonna fez o show em Copacabana e que depois veio a enchente no Rio Grande do Sul. E não foi, foi o inverso. A Madonna, quando chegou ao Brasil... já tinha acontecido a enchente do Rio Grande do Sul. Estão compreendendo? Agora, vamos ser realistas, o que está acontecendo é o seguinte, eu acho muito estranho essa neura que as pessoas têm, principalmente homens héteros, com cantorais. Quer ver um exemplo? Eu tenho certeza que quando o Michael Jackson tinha acusações de... né? Ele pegou o bebê e sacudiu assim na janela. Você lembra disso? Você lembra disso? E ninguém falou nada. Ninguém falou nada. O Michael Jackson, quando fazia shows, ele coçava o saco, passava a mão na virilha. Certo? Pra ser mais bem eufêmico, ele passava a mão na virilha. E tipo assim, o rei do pop. O Prince usava roupas coladas, apertadas, demarcando todo o corpo. Mas era o cara. Aí chega a Madonna, né? E ela sempre fala isso. Por que o Michael Jackson pode e eu não posso? Por que o Prince pode e eu não posso? Estão compreendendo? Quer ver um exemplo? Vamos falar aqui do nosso querido Brasil, né? O Brasil tá na merda por causa da Madonna e da Lady Gaga, né? Como aqui nossos amigos aqui falaram nos comentários, né? Agora, eu acho estranho que quando o Gustavo Lima, o cantor, artista sertanejo, cristão, conservador, patriota, homem, branco, tudo isso, né? A ficha dele, né? Ele fica bêbado em seus shows. E teve um show aí que ele falou que demorava horas fazendo sexo oral na mulher dele. E ninguém disse nada. Não, isso não. Isso pode. Mas Madonna não pode. Lady Gaga não pode. Lady Gaga é um portal demoníaco que vai abrir aqui, né, no Brasil. Meus queridos, isso tem um ponto em comum. Preconceito, machismo e, claro, fundamentalismo. Né? Vamos ser realistas aqui, você não vai aceitar isso, mas eu vou ter que dizer porque é fato, né? E homens não vão aceitar. Homens héteros, principalmente homens héteros, eles não suportam ver mulheres dominando alguma área, se expressando do jeito que elas querem, né? E homens, a sociedade não aceita a liberdade sexual que as mulheres têm ou buscam ter, né? Liberdade sexual é esta que os homens héteros têm, né? O homem, um exemplo bem claro, bem idiota. O homem, quando ele come várias mulheres, ele é o foda. Moleque piranha, é o cara. A mulher, quando dá pra todo mundo, é que ela é puta. Ela é puta, né? Porque a mulher ela tem que ser do lar, santificada. Oh, meu Deus, que coisa linda, né? Eu vou dar um exemplo aqui, assim, bem idiota, né? A minha mãe,
é síndica do meu condomínio faz 7 anos, né? E assim que ela entrou, sempre foi síndico homem, e dessa vez minha mãe é a primeira mulher a ser síndica aqui do meu condomínio. E assim que ela entrou, ela foi dar orientações, tinha muita coisa errada, ela foi dar orientações pro colaborador da faxina. Sabe o que ele falou pra ela? Eu não sigo ordens de mulheres. Valeu, valeu. Aí depois esse cara tava na igreja orando. E o pastor, claro, né? Aquele momento chato, chatíssimo. Levante agora e dê um abraço no seu irmão. Cumprimente o seu irmão. É o momento mais hipócrita da igreja, né? Porque o cara na igreja fala contigo e assim quando ele vai no banheiro, ele passa e desvia do seu olhar, né? Mas tudo bem. Meus queridos, falando em igreja, machismo e igreja. Vivemos num mundo, cara, onde dentro das igrejas há pessoas que pregam que mulheres devem ficar caladas, assim como Paulo falava lá nas cartas. Sabe? Porque essas pessoas têm bitoladas e veem a Bíblia como uma verdade absoluta, imutável. O que não é, né? Eles falam que mulheres não podem ocupar espaços, que não podem ser pastoras, por exemplo. Estão compreendendo? Então, meus queridos, aqui é o fato. Aqui é o fato. Nós temos na sociedade um preconceito enraizado, certo? Principalmente contra as minorias, né? Aqui o foco aqui são as mulheres, né? Em que os homens héteros, eles acham que têm domínio sobre a atitude, o modo de agir, pensar, o modo de sexualizar das mulheres. É isso que está acontecendo. Vale ressaltar o seguinte, Madonna e Lady Gaga, elas fazem turnês, tá? Vou explicar direitinho pra vocês. Madonna e Lady Gaga fazem turnês. Elas montam um show, né? Com 18, 20, 22 músicas. E o show, ele conta uma história, né? A Madonna e a Lady Gaga, elas não fazem shows aleatórios. É uma turnê, é um show montado. Certo? Conta uma história. E esse show vai ser o mesmo show, nem mais nem menos, vai ser o mesmo show apresentado em vários países no mundo todo. É assim que funciona a Madonna e Lady Gaga, ok? Então, tipo assim, vamos pensar agora no mundo espiritual. Realmente, a Lady Gaga vai abrir um portal demoníaco no Rio de Janeiro, podendo abrir na Alemanha, na Inglaterra, na França e na Itália, né? Então, meus queridos, é complicado, né? É complicadíssimo, entendeu, meus queridos? Então, meus queridos, é isso. Cara, ó, na boa. Cara, você quer ser cristão? Seja cristão. Você é novo convertido? Pô, legal, é legal. Eu acho que um dos melhores lugares ainda para se estar é dentro da igreja, certo? Apesar dos pesares, né? Apesar das limitações, apesar de algumas situações institucionais ali nos bastidores ali, ainda, né? É um lugar que ainda vale a pena estar, entendeu? Para buscar a Deus, certo? Mas, tipo assim, não seja um bitolado fundamentalista. Estamos em 2025, não seja um bitolado, certo? Não é porque o pastor falou que tá certo. Não é assim que funciona mais, mas não é assim. Nunca tinha que funcionar mais, assim funcionava, mas agora não funciona mais. Agora tem um Google para pesquisar, certo? Igual outra coisa que eu estava conversando com um amigo meu. A Bíblia é a verdade. Não é. Tá? Não é. A Bíblia ela tem um contexto social, político, econômico, cultural e social, né? Assim como o pastor René Kivitz falou na entrevista semana retrasada, não é mudar, a questão aqui não é mudar a Bíblia, né? A Bíblia tinha todo um contexto e era usada naquela época. Como é que eu vou trazer a Bíblia para 2025? Estão compreendendo? Opa! Voltando aqui. Então, meus queridos, desculpa que eu vou falar agora pra vocês. É o seguinte, só pra resumir agora e fechar e finalizar o vídeo. É muita tolice em 2025 você colocar a Bíblia como verdade absoluta sem levar em consideração todos os avanços da nossa sociedade. Avanços tecnológicos, da psicologia, da psiquiatria, da medicina, entendeu? Não tem como você pegar a Bíblia e levar assim literal ali a palavra de Deus, né? Como eu falei, a Bíblia tem um contexto, né? Aqui, eu acabei de falar isso, né? Aqui, exemplo, em Coríntios, o Paulo, né? Paulo que perseguia cristãos, né? E que do nada se converteu,
Ele diz que se mulheres querem falar no templo religioso, não podem, né? E tem que pedir autorização ao marido. Como isso se encaixa hoje? Em nada. Em nada. A Bíblia não relata mulheres pastoras, profetas, e então isso as pessoas utilizam para dizer que Jesus não levantou nenhuma pastora e profeta, né? Como isso se encaixa nos dias de hoje? Em nada, porque mulheres podem ser o que elas quiserem. Certo? Aqui, ó, contexto aqui, né? Aqui, ó, devemos questionar, como você fala, devemos questionar a Bíblia. Devemos colocá-la para o mundo de hoje. Ok? Foi aquilo que eu falei. Eu não questiono Deus, o mundo espiritual. Eu questiono a Bíblia. A Bíblia. Sabe por quê? Eu fiz um outro vídeo, vou postar semana que vem. Mas eu vou resumir aqui. Vamos lá. Quem escreveu as Bíblias? Quem escreveu a Bíblia? Homens. Que homens? Homens inspirados por Deus. Quem me garante que esses homens foram inspirados por Deus? Eles mesmos se consideram inspirados por Deus. Então, tipo, calma aí. Então, assim, no mínimo é questionável. Eu acho. No meu ponto de vista, é no mínimo questionável, né? Até porque eu tenho uma quase certeza que se a Bíblia fosse escrita hoje, os profetas, os homens inspirados por Deus seriam Malafaias, André Valadão, Odemiro Santiago, o pastor Mirim, né? O povo tá curando mais que Jesus. Estão compreendendo? Então, cara, questione, sem perder a educação e o respeito. O seu líder falou, você não concordou? Que vai lá perguntar, pastor, pô, discordo disso, cara, pô, nada a ver, eu não sei porquê. Debate, entendeu? Esse aqui é o meu... Eu sei que é difícil discordar e debater Bíblia. Eu sei que é difícil discordar e debater Bíblia, né? Porque, tipo assim, tudo é uma bolha, tudo é um sistema, tudo funciona como um sistema. E a partir do momento que você sai da bolha e você começa a questionar, você é deixado de lado, certo? Quer ver um exemplo? Tem a igreja grande e não tem assembleia. Então você não sabe quanto o pastor ganha, quanto o pastor Júnior ganha, você não sabe de nada, você não sabe como é feita a movimentação, como é distribuído o dízimo, as ofertas, as primícias, ok. Aí você vai lá e começa a questionar. Ninguém faz isso, mas você questiona. Você é safado, você é sagaz, você vai lá e questiona. Pô, eu dei a oferta de tanto, eu dei a oferta de R$1.000 pro estúdio, e agora o estúdio não saiu, e pra onde foi usado? O que acontece? Você é visto como herege. Porque você não pode questionar a autoridade de Deus, que é o nosso pastor querido. Entendeu? É assim que funciona. Mas, querido, sai da bolha. Sai da bolha e questione tudo. Questione tudo e todos, ok? Esse é o ponto do vídeo. Queridos, eu vou ao show da Lady Gaga, né? Amanhã eu vou lá na Saara comprar minha blusinha do show da Lady Gaga. Fui no show da Madonna, fui com peito de cone assim, dourado, entendeu? Não tô nem aí, entendeu? Até porque meu relacionamento com Deus, né? Vocês não interferem, ninguém interfere no meu relacionamento com Deus. Como 1 Timóteo 1,15 diz, eu sou o pior pecador, você é o pior pecador. Nós, todo mundo peca. Então, meus queridos, eu estou muito ocupado com meus problemas, com os meus pecados, para julgar o próximo, entendeu? E eu vejo muito isso, né? Porque antigamente, quando não tinha rede social, os cristãos estavam em silêncio, né? Mas agora com as redes sociais, tipo assim, a pessoa vê, por exemplo, a Priscila Alcântara, por exemplo. Cara, os principais comentários vêm de cristãos, certo? O Gessé Aguiar, que vai vir no vídeo de semana que vem, os principais comentários são de cristãos detonando o cara. O cara, tudo que ele fez, o cara é detonado, né? Então, é isso, meus queridos. Esse é o vídeo. Se você curtiu, dê um like. Se você não curtiu, dê um dislike. Explica porque você curtiu, explica porque você não curtiu. Se inscreva no canal, ative o sininho e até um próximo vídeo. Deus me permitir fazer mais um vídeo. Um beijo, abraço e fui!